Amém, graça e paz. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Vamos ler aí. Irmãos, antes de entrar diretamente no texto, só vou dizer aos irmãos o seguinte: eu fico ouvindo o que acontece hoje no Brasil em relação à igreja e no mundo todo, né? Não é só no Brasil não. Então há muitas críticas em relação à igreja, né? Ao evangelho que tem sido pregado e tal. E aí eu fico sempre refletindo que eu tenho que me manter dentro da fidelidade, né, da sã doutrina, sem me desviar para os modismos que tem acometido a igreja nesses últimos dias, e sempre pensando no seguinte: Jesus falou assim: ide fazei discípulos, então, de todas as nações, né? Mas a função da igreja, nós não podemos perder isso de vista. A função da igreja é fazer discípulos para Jesus, e tudo aquilo que não contribuir para fazer discípulos, nós devemos nos acautelar, né? A função da igreja é fazer discípulos. E aí, esse discipulado, ele vai desembocar na semelhança com Jesus, tá? O objetivo da vida cristã é nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então, vai de fé em fé, né? A gente vai prosseguindo para nos tornar parecido com Ele. E aí é uma acusação muito forte, tipo assim: a igreja hoje ela não está fazendo discípulos, ela está fazendo consumidores de bênçãos. E aí eu tenho que me acautelar, né, para que nós não venhamos cair numa situação dessa, e alguns dos irmãos venham perder a sua fé. Eu percebo que nesses últimos dias, eu acho que tem muita gente perdendo a fé. E aí quando você perde a fé, você já está derrotado, né? É triste ver isso aí. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela é o meio para nós não perdermos a nossa fé, né? As promessas do Evangelho olha, se nós mantivermos firmes até o fim, o princípio da nossa fé inicial, quer dizer, o mesmo entusiasmo, a mesma emoção, tem que ter emoção na coisa, né? O mesmo prazer. O objetivo de Deus, irmãos, é que nós temos prazer em Deus, né? Nós sintamos prazer em Deus, prazer das coisas de Deus. Quando as coisas se tornam uma coisa meramente mecânica, uma coisa sem graça, meramente assim, por obrigação, a gente precisa repensar se ainda permanecemos na fé, né? Como eu acredito piamente que a palavra de Deus é o meio para que nós não percamos a fé, mas que nós nos tornamos discípulos de Jesus e sermos transformados de fé em fé, de glória em glória, eu creio que a palavra de Deus, ela sempre terá essa finalidade, né? A igreja se desvia na medida que substitui a palavra de Deus por outros recursos, e naturalmente tem o Espírito Santo, né? Que a palavra de Deus e o Espírito Santo são os dois fatores que a igreja não pode perder para não ficar morta, né? Essa que é a verdade. Então eu vou hoje refletir em Gênesis capítulo 24, e aí vamos ver o que vai sair daí, né? Vamos ver lá. Olha só, Gênesis capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela,
e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças tornar para lá o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Até aí por enquanto. Eu quero considerar esse texto dentro da seguinte divisão qual que eu dizer, metodológica, né? Começo, meio e fim, porque é um texto grande, são 67 versículos. Então eu quero falar um pouco aqui do começo. E aí nós estamos vendo aqui, Abraão é uma figura muito importante para nós, porque Abraão é chamado pai da fé. Todos nós aqui que cremos em Jesus, nós podemos dizer, somos filhos de Abraão, né? Porque na verdade, nós somos filhos de Abraão, filhos espirituais, e só serão salvos quem for da família de Abraão. Essa que é a questão, né? Quando nós cremos em Jesus, nós casamos com Ele, por assim dizer, porque a nossa fé em Jesus, a nossa aliança com Ele, é um casamento. Nós casamos com Jesus, espiritualmente falando. Então, nós entramos na família de Abraão, e por sermos da família de Abraão, nós somos salvos, né? Só será salvo quem é da família de Abraão. Naturalmente, Abraão tem duas descendências: uma descendência física, que são os judeus, e uma descendência espiritual, que são a igreja, né? Então Abraão já é uma figura conhecida, mas aqui aparece em cena o mordomo de Abraão. Aqui no capítulo 24 de Mateus, de Gênesis, o nome dele não é declinado, não aparece o nome do servo, é chamado de servo aqui. Na verdade ele é o mordomo, né? A palavra certa é mordomo mesmo. Ele é o mordomo, o administrador de tudo que Abraão tem. É o empregado de confiança, administra tudo, né? Ele é o mordomo. Só que em outro texto aparece o nome dele é Eliezer. Se você quiser, pode até olhar em Gênesis 15, verso 2, aparece o nome dele lá, né? Abraão diz assim para Deus: eu morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Damasceno porque ele é de Damasco. Damasco é a capital da Síria, então ele é sírio, né? Então o nome dele é Eliezer. Eliezer, só o nome dele, já Deus está nos falando algo. A palavra Eliezer significa Deus ajuda. El, com Ezer, Deus ajuda, Eliezer. Por isso que Ebenezer significa pedra de ajuda. É semelhante. Então, e aí eu poderia até dar o título dessa mensagem assim: Deus ajuda o crente. Deus nos ajuda. Tem um outro texto em Hebreus, tem muita semelhança com alguns textos de Hebreus, isso aqui, né? Que em Hebreus vai dizer assim: Jesus não veio para socorrer os anjos, mas veio para socorrer a descendência de Abraão. Então, no próprio nome do mordomo, do servo, já está declinado uma mensagem da parte de Deus para nós: Eliezer, Deus ajuda. E aí, irmãos, Abraão, nós sabemos pela mensagem da semana passada, acredito, que Abraão, ele casou com a sobrinha dele, chamada Sarai, ou Iscar. Iscar, o nome que eu creio, né? Nem todos creem assim, mas eu acredito que Iscar, ela é sobrinha de Abraão, e ela é filha de Arã, que era irmão de Abraão e morreu na terra de Ur dos Caldeus, né? Então, Abraão já teve um casamento conturbado assim.
Aliás, ele casou dentro da linhagem dele. Eu acredito que essa mensagem aqui, desse texto, tem muito a ver com casamento. Literalmente falando hoje, apesar das questões espirituais que estão envolvidas, né? Então, Abraão teve cuidado de casar com a moça que era da família dele. E, portanto, ela adorava o Deus dele. Quer dizer, eles eram da mesma religião, adoravam o mesmo Deus, né? Nós estamos assim numa geração que ela cunhou uma série de mensagens tipo assim: estão discriminando, né? A minha igreja, inclusive, não está discriminando coisa nenhuma, não. Isso é a mensagem espiritual da maior importância. Pessoas que adoram o mesmo Deus. Quem quiser adorar outros deuses ou falsos deuses, que adore, mas você não pode fazer aliança com pessoas que adoram outro Deus, que quebra o primeiro mandamento do decálogo, que é: não terás outros deuses diante de mim. Então Abraão, por isso que ele casou com a sua sobrinha Sarai, cujo nome também era Iscar, mas era uma moça da família da fé, adorava o mesmo Deus, tinha os mesmos costumes, a mesma cultura religiosa. Essa é a questão. E aí eu digo para vocês, hoje não é diferente. E aí, irmãos, Abraão, ele estava na terra de Canaã, ele não estava mais em Ur dos Caldeus, né, na Caldeia, de onde ele saiu, e depois ele passou alguns anos em Harã, outra cidadezinha, e agora ele estava na terra da promessa, na terra de Canaã. E Abraão viu que o filho dele, Isaque, já estava na idade que tinha 40 anos. Olha só, o Isaque tinha 40 anos e não era casado ainda. E aí Abraão teve medo de que Isaque casasse com a mulher pagã da terra de Canaã, que adorava outros deuses, tivesse outros costumes religiosos, porque não ia dar certo. Nunca deu certo, toda a Bíblia mostra isso, né? E aí, por isso que ele chamou esse servo chamado Eliezer, e ele fez Eliezer jurar. Quando aparece aqui juramento, significa aliança, é tipo uma aliança, né? Toda aliança tem um juramento envolvido. Claro que no Novo Testamento Jesus ele disse para não jurar, né? Ele disse: a palavra do crente, ela tem a autoridade de um decreto. O crente diz sim, sim, não, não. O crente é proibido de jurar. Foi o Senhor Jesus Cristo mesmo que disse isso, né? Mas isso aqui está no Velho Testamento ainda, eles não podiam jurar. Então Abraão fez o seu servo jurar que não tomaria para Isaque, seu filho, como esposa uma mulher da terra de Canaã, uma mulher pagã, porque não ia dar certo, ia atrapalhar os planos de Deus, né? E aí, o servo, eu percebo que o servo, o Eliezer, ainda questionou, disse assim: mas Senhor, se a mulher não quiser me seguir, eu levo teu filho para lá, para Ur dos Caldeus, da onde é a tua família. Afinal, o teu irmão Naô ainda está vivo lá, embora Arã já tenha morrido, que era Abraão, tinha dois irmãos, era Naô e Arã. Aí Abraão disse: não, se a mulher que você quiser tomar para meu filho lá na terra da minha família, em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, se ela não quiser vir para cá, você está desobrigado desse juramento, mas eu não quero que você faça o meu filho voltar para lá. Irmãos, eu vejo aqui um outro princípio de maior importância, que é o seguinte: olha, Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus, parou em Harã há alguns anos, agora estava na terra de Canaã, para onde Deus o tinha mandado. E aí ele não queria de maneira alguma dar passos para trás, ele não queria voltar. E esse é outro princípio bíblico, né? Nós aqui estamos debaixo do mesmo princípio. Eu percebo que Deus, ele não se agrada de quem retrocede. A palavra é essa, retrocede. Deus não se agrada de quem retrocede. Até onde Deus nos levou é daí para frente. Eu acho que era o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon que atribui a ele esse dito, que ele dizia assim: para qualquer lugar, contanto que seja para frente. Não sei se foi ele que disse isso, eu me confundo, mas nas épocas que eu estudava essa questão no meu militar, foi ele ou foi outra pessoa que falou isso, não estou bem lembrado agora, né? Mas o certo é, seja lá quem for que disse isso, é uma boa filosofia de vida, né? Para qualquer lugar, contanto que seja para frente. Ou seja, o crente não pode retroceder, não pode dar passos para trás, porque todo passo que for dado para trás, pode ser que você não recupere, e não agrada a Deus. Então, para
dar respaldo do Novo Testamento sobre esse tema, eu quero ler Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, que diz exatamente isso. Por quê? Porque aqueles crentes a quem a carta aos Hebreus foi endereçada, eles estavam querendo dar passos para trás, eles estavam querendo retroceder. Eles eram judeus e eles praticavam o judaísmo, só que agora eles eram cristãos. E toda a carta aos Hebreus foi escrita para dizer para eles: não retrocedam, porque se você retroceder do cristianismo para o judaísmo, do Novo para o Velho Testamento, Deus não vai se agradar. Então vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 38. Ele diz o seguinte: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, acho que a palavra correta é retroceder, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então é isso que Abraão estava praticando aqui, ainda naquele tempo, né? Ele disse: olha, de maneira alguma o meu filho deve voltar para onde eu já tinha saído, para Ur dos Caldeus, né? Se for necessário até que ele desista dessa mulher lá de Ur dos Caldeus, mas ele não pode voltar para lá. Então eu vejo esse princípio. E aí, irmãos, para diminuir aqui, para não me alongar muito, assim, dividindo esse texto didaticamente, no começo, meio e fim, o servo de Abraão, Eliezer, ele foi como Abraão mandou que ele fosse. E ele levou 10 camelos, olha só, né? Abraão era um homem muito rico, já era um fazendeiro muito rico. Ele levou 10 camelos, naturalmente levou alguns homens com ele também, foi uma comitiva, para em busca de uma esposa para o filho do seu senhor. De certa maneira, essa missão aqui é a missão de todos nós. Nós, os crentes, nós estamos na terra, irmãos, para buscar uma noiva para o Filho de Deus, que no caso é Jesus, né? A nossa missão na terra nós estamos aqui para buscar uma noiva para o Filho de Deus, que é Jesus, que é o nosso Senhor, né? Cada pessoa que nós atrairmos para o Evangelho, nós estamos conseguindo uma noiva para Ele. Esse é o sentido espiritual que está embutido aqui no texto. Mas vamos aqui para a parte do meio desse texto. Quando o Eliezer, com a sua comitiva, chegou lá na Mesopotâmia, da onde Abraão tinha saído, ele parou ao lado de uma cidade. Aqui essa Mesopotâmia significa região entre rios, né? Entre rios. Até hoje está lá, ali perto do Iraque. O Tigre e o Eufrates é o nome dos rios. Então, eu acho interessante que a outra coisa que eu quero destacar aqui, agora no cumprimento da missão que Eliezer foi incumbido pelo seu senhor Abraão, é que quando ele chegou aí perto dessa cidade, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. Então, uma coisa que eu destaco aqui agora, que serve para nós também, irmãos, é o seguinte: que esse Eliezer, ele era um homem de oração. Nessa linguagem do Antigo Testamento, ele ainda não era um servo de Deus direto, porque ele diz assim: ó Deus de meu senhor Abraão. Ele não diz assim, meu Deus, né? Todos nós aqui podemos dizer meu Deus, quem fez aliança com Deus. Nós temos um Deus pessoal. No Antigo Testamento, muitas vezes, ele não diz assim, ó Deus de meu senhor Abraão. Ele não dizia meu Deus, ele considerava o senhor dele, Abraão, como quase como mediador entre ele e o Deus a quem Abraão servia. Então, ele faz uma oração, aí essa que é a questão. Os passos de Eliezer aqui, no cumprimento da sua missão, assim, entremeado de oração, permeado de oração. Ele faz uma oração. Vamos ler agora a oração que ele fez quando ele chegou próximo da cidade. Vamos lá, verso 12. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte,
de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Está aí a oração dele. Será que nós temos esse hábito, como Eliezer tinha, irmão, de em toda missão, né, em toda atividade que nós formos a gente orar? Eu sei que é difícil, mas é bom a gente adquirir esse hábito. Tudo que você for fazer, onde você for, ore, porque eu sempre digo, Deus está assim, do nosso lado, de braços cruzados, só esperando para saber se a gente vai chamar a ajuda dele, que é Eliezer. Deus ajuda, Deus está nos colocando à prova, para saber se realmente nós cremos que Deus nos ajuda. Ele está do nosso lado, Ele está ao nosso alcance, mas Ele não vai fazer nada se nós não orarmos, nós não pedirmos. Isso é fé, por isso que diz Hebreu, né? O justo viverá pela fé. E aí esse servo de Abraão, Eliezer, sabia disso, ele orou, e Deus respondeu imediatamente. Olha como é que Deus respondeu, irmãos, veja aí, verso 15: e aconteceu que antes que ele acabasse de falar, olha só, antes que ele acabasse de falar, antes que ele acabasse de orar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem o homem não havia conhecido, e desceu até a fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. E aí, como o Eliezer já tinha falado para Deus na oração, ele se aproximou de Rebeca, e ele falou: dá-me de beber. Observa que esse texto aqui é muito semelhante à história da mulher samaritana, em João capítulo 4. Jesus chegou para a mulher samaritana e disse: dá-me de beber. Aí ela disse: como me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Sabendo que os judeus não se comunicavam com os samaritanos no tempo de Jesus. Agora, nesse caso aqui, a Rebeca foi muito receptiva. Do jeito que o servo orou, aconteceu. Quando ele disse assim: dá-me de beber, né? Ele disse aqui: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Olha só, ele era um desconhecido, Rebeca era uma moça, né? Será que se fosse hoje ela estaria correndo? O tempo era outro, a situação lá da criminalidade era outra, né? Ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Observam que eram 10 camelos. Dizem que os camelos, eles bebem muita água, né? São chamados, alguns chamam os camelos de navio do deserto. Se eu não me engano, cada camelo bebe 40 litros d'água. Aqui eram 10, né? Então foi muita água que Rebeca teve que descer a fonte, tirar água e dar para os camelos beber. Observe que ela não sabia o que estava envolvido aqui, mas o que estava em jogo aqui era o casamento dela. Ela não sabia que aquele homem com que ela estava lidando ali era o homem que vinha pedir em casamento para Isaque. Mas ela agiu com muita diligência, né? Uma mulher trabalhadora, se esforçando ali no trabalho. Naquele tempo as mulheres que tiravam água do poço, né? E aí, irmãos, para encurtar a história, quando ela terminou de dar de beber para os 10 camelos, ele ainda continuou, ele deu presentes para ela. Olha só, vamos ver aqui, verso 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Então aqui era ouro, as 2 joias, né? Uma joia era um pendente, que geralmente pode-se entender que era um brinco, né, de ouro, e também 2 pulseiras de ouro. Ele deu para ela de presente. Ela já foi recompensada ali pelo seu trabalho, né, de dar água para ele e para os camelos dele. E aí ele procurou saber, né, ali
porque ele lembrava como Abraão tinha recomendado que teria que ser uma mulher da família de Abraão, que tivesse determinadas qualificações. Aí ele disse assim, e perguntou-lhe, de quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, sou filha de Betuel, filho de Milca e filha de Naor. Então observe aqui, irmãos, que ele procurou saber, aqui para quem ainda não casou, né? Observar qual é a linhagem da pessoa com quem você vai casar, porque tem muito a ver, né? E aí ela respondeu, observe que depois Rebeca ela vai casar com Isaac, só que observe que Isaac era tio de Rebeca. E isso é compreensível porque Rebeca era assim, olha, Rebeca era filha de Betuel, Betuel era filho de Naor, Naor era irmão de Abraão, então era Naor, Betuel e Rebeca, ela é a terceira geração. No caso de Isaac era assim, Abraão e Isaac, ele era da segunda geração, portanto ele era tio dela. Por que a diferença de idade? Porque Isaac, ele nasceu tardiamente, né? Quando ele nasceu, o pai dele tinha 100 anos e a mãe 90. Por isso que ele demorou muito a nascer e Rebeca não. Por isso que havia essa questão do desnível entre eles. Então, ele era da segunda geração, ela era da terceira. Então, ele era tio dela. Mas provavelmente podiam ser da mesma idade, né? Quem sabe? E aí, irmãos, aparece aqui no texto Labão, que Labão era irmão de Rebeca. Esse Labão, depois ele vai ser muito conhecido na história de Jacó, um pouco mais na frente, né? Mas o Labão era muito interesseiro. Quando ele viu a sua irmã chegar lá na casa com aquelas joias, as 2 pulseiras de ouro, o brinco de ouro, ele saiu correndo e foi ao encontro de Eliezer, lá na beira do poço. E aí tratou com todo o desvelo, né? E recebeu com toda a hospitalidade. E Eliezer foi ali, recepcionado, botaram a mesa para ele comer. Só que a gente vê na vida desse servo Eliezer, assim, um zelo muito grande, uma prioridade da missão que ele tinha. Então ele falou assim, olha, nós não vamos comer sem primeiro saber se vocês realmente vão concordar com a proposta que eu vou fazer. Aí ele falou, sou servo de Abraão, Abraão tem um filho chamado Isaac, o pai tornou ele herdeiro de tudo quanto tem, e ele precisa de uma esposa. Então, eu quero saber se vocês vão concordar em nós levarmos Rebeca para casar com Isaac, o filho do nosso patrão. Ele deu-lhe uma prioridade da missão dele. Ele não se deixou, primeiro vamos comer, né? E depois a gente fala. Não, primeiro ele falou, só depois que ficou tudo acertado, que ele percebeu que Deus estava aprovando, que Deus estava tornando vitoriosa a missão dele, foi que ele aceitou de comer e dormiu aquela noite naquela casa. Irmãos, aqui a gente vê no texto todo, a mão de Deus invisível, tornando próspero o caminho de Eliezer, naturalmente por amor de Abraão, mas o Eliezer também era um homem piedoso. Então a gente percebe que a mão de Deus está o tempo todo tornando bem sucedida a missão dele. Aí eu fico pensando, todos nós aqui somos filhos de Abraão, mas será que Deus pode tornar próspero o nosso caminho? Tudo que nós fizermos, tocar a mão, Deus pode abençoar? É por isso que lá no Novo Testamento diz assim, né? Se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Os judeus se consideravam filhos de Abraão, mas Jesus disse, olha, vocês estão querendo me matar, coisa que Abraão não fez. Então nós precisamos mostrar que nós somos filhos de Abraão, fazendo as obras de Abraão, e esse Eliezer aqui é um modelo, né? Eu acredito na tipologia bíblica que esse Eliezer é uma figura do Espírito Santo. E aí nós sabemos como a coisa aconteceu. A Rebeca concordou em ir com aquele homem até a terra de Canaã para casar com Isaac. Ela levou a ama dela, que depois aparece que se chama-se Débora, e levou também as servas dela, as moças, né? As damas de honra. Ela levou o staff dela, levou a equipe dela, quase que eu dizia a célula dela. Ela não foi só, né? Pessoal, ninguém faz nada sozinho. E aí eu quero destacar um pouco agora, irmãos, o encontro de Rebeca com Isaac, porque dentro da tipologia bíblica, eu acredito que o encontro de Rebeca com Isaac é um simbolismo de encontro de Jesus com a igreja,
que eu acredito que está para acontecer, né? Jesus virá do céu, onde ele está nesse momento orando, porque o Novo Testamento diz que neste momento Jesus está cumprindo a missão de sacerdote. O sumo sacerdote, a função do sacerdote era orar, interceder pelo povo. Então, ele está à direita do trono de Deus intercedendo. Tanto Hebreus como Romanos dizem isso. Jesus está intercedendo à direita do trono de Deus. E aí é de lá que ele virá para se encontrar com a igreja aqui na terra. Então, esse encontro de Rebeca aqui com Isaac, eu creio que ele contempla essa realidade aqui. Vamos lá. Gênesis ainda 24, verso 62. O encontro de Rebeca com Isaac. Ela foi embora com aqueles homens, né? Vamos lá. Verso 62. Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo. Olha só, ele tinha o costume de orar. Ele foi no campo para orar. Acredito que ele estava orando por uma esposa, né? E diz assim: Senhor, abençoa Eliezer para que ele consiga trazer uma esposa para mim, uma pessoa assim assada e tal. Ele estava orando. Ele quiser alguma coisa de Deus, tem que orar, né? Pedir a ele. Isaac saíra a orar no campo à tarde. Quando levantou os olhos, viu os camelos que se aproximavam. Isso aqui, irmãos, é uma tipologia do encontro de Jesus com a igreja, que vai acontecer. Rebeca também levantou os seus olhos e viu Isaac, então desceu do camelo. Esse texto também tem muito a ver com a parábola das 10 virgens. Eis o noivo, saiu-lhe ao encontro. Lembra disso lá em Mateus 25? É muito semelhante, porque é o mesmo momento tipológico, né? Em que Jesus se encontra com a igreja. Aqui Isaac se encontra com Rebeca. Aí diz aí: ela desceu do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o Senhor disse: este é o meu Senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Esse ato dela se cobrir com o véu tem algum significado espiritual que eu não consegui captar aqui, mas eu acredito que tem muito a ver com aquele costume de que antigamente, acredito que as noivas não viam o noivo, né? Elas eram cobertas com o véu para não ver o noivo. Tem algo espiritual aqui, revelar algo que eu espero de pudor, né? Alguns até acham que é superstição que ainda rola por aí. Alguns dizem: não, a noiva não pode ver o noivo antes do casamento, porque não dá azar. Mas que não se trata de azar, deve ter alguma lei espiritual regendo aqui. O certo é que ela se cobriu com o véu. Me parece mais uma espécie de pudor, assim, né? Mas vamos lá. Ela se cobriu com o véu. Ela tomou o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Então o Eliezer, você observa que o Eliezer foi enviado por Abraão. Foi Abraão que deu a missão para ele. Deu todos os detalhes, as coordenadas. Mas agora que ele retorna da missão, ele dá o relatório para Isaac, que é o filho de Abraão. Que nessa altura, Abraão ainda estava bem vivo, ainda estava bem forte, né? Que ele ainda viveu muito tempo ainda. Mas o certo é que ele deu o relatório para Isaac, né? Mostrando aqui a consideração, o respeito, a autoridade que Eliezer tinha por Isaac, e Isaac tinha autoridade para receber o relatório da viagem dele. Aí diz aí: Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe. Agora eu quero mostrar um negócio aqui nesse versículo, irmão, verso 67. Ó. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Eu quero pegar essa palavrinha consolado aqui. Isaac, ele, como eu disse, a mãe dele tinha 90 anos quando ele nasceu, o pai tinha 100. E agora, naturalmente, ele era o filho único. Ele foi muito apegado com a mãe dele, talvez tenha sido até muito mimado. Mas o certo é que chegou a hora que a mãe dele morreu. Sara morreu. Vou mostrar onde Sara morreu. Capítulo 23 de Gênesis, abre aí. Gênesis capítulo 23, verso 1. Gênesis 23, 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão fez luto por Sara e chorou por ela.
E está aí, irmão, a Sara morreu. Abraão chorou por ela, não diz o que aconteceu com Isaac, mas é possível que Isaac provavelmente sentiu muito a morte de sua mãe. E não é por acaso que o capítulo 24 de Gênesis termina com essa palavra consolação. Assim, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Ele foi consolado pela mulher. De certa maneira, a mulher tomou o lugar da mãe. Eu acho que existe até aí uma certa verdade no caso de que as mulheres ocupam na vida dos homens o lugar que inicialmente era da mãe, né? Os homens se acostumam com a mãe, são criados pela mãe. Chega um momento da vida do homem que no lugar da mãe entra a mulher, e a mulher se torna a substituta da mãe. Por isso que pode haver uma guerra entre a sogra e a nora, porque às vezes a mãe não quer abdicar do seu direito, da sua importância na vida daquele filho, e passa a disputar com a nora. Mas não é o plano de Deus. Aqui, pelo visto, o plano de Deus aqui é que realmente vai chegar o momento que a mãe vai ficar em segundo lugar, e que a mulher do homem, ela que vai passar a ser primeiro lugar na vida dele. Então, no caso aqui, Isaac foi consolado pela perda da sua mãe, pela presença de Rebeca agora na tenda da mãe dele. É até muito curioso que a Rebeca ocupa a tenda que foi de Sara. Cada mulher tinha a sua tenda lá, né? E aí eu quero mostrar um aspecto do caráter de Deus aqui. Eu poderia titular essa mensagem assim: o Deus da consolação. Deus é um Deus de consolação. Deus é um Deus que nos consola. Deus sofre conosco, sabe que nós sofremos, sabe dos nossos temores, e Ele é um Deus que consola. Então, no caso que aconteceu aqui com Isaac, tudo Deus estava fazendo, usando Abraão, usando Eliezer, toda a circunstância, porque Deus queria trazer um consolo para a vida de Isaac, para que ele não vivesse na tristeza, né? Na depressão, como hoje está uma epidemia de depressão, falta de consolo. Mas toda a Bíblia diz que Deus é um Deus consolador, um Deus que consola. E eu quero dizer que se você está passando por algum sofrimento, alguma tristeza, Deus quer lhe consolar. E aí eu quero terminar essa palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que fala com mais propriedade sobre o Deus da consolação. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Esse texto aqui, ele fala que o crente sofre, mas juntamente com a tristeza, Deus manda consolo. Ele quer consolar. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se somos consolados, para a vossa consolação é salvação, se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, irmãos, eu quero agora orar. Se tem alguma pessoa aqui hoje passando por alguma aflição, né? Às vezes até pela perda de um ente querido, que era o caso de Isaac, a solidão, a tristeza, a depressão, que hoje é chamado de depressão, na Bíblia é chamado de tristeza mesmo, né? Então eu quero apresentar para você o Deus da consolação. Assim como Deus consolou Isaac com a presença de Rebeca, Deus quer consolar você, porque Deus é um Deus que consola. Então fique em pé.